Deixa eu mostrar então como a gente implementa esse algoritmo de regressão linear que a gente viu até agora, quando aplicado exatamente para esses dados dos alunos e do LSD aqui. Bom, a gente tem que implementar essas três coisas aqui. Ó. A gente tem que implementar a nossa hipótese, ou seja, uma funçãozinha que recebe como entrada um número, que vai ser a quantidade de LSD de um aluno, e recebe os pesos que devem ser usados, o peso θ0 e θ1. E aí pluga isso aqui e calcula essa quantidade que vai ser a nota predita do aluno. Tá? Isso aqui vai ser a nossa função f, que eu vou implementar aqui. Depois, a gente tem que também implementar a nossa função de custo, que ela recebe dois parâmetros, θ0 e θ1, e basicamente calcula o erro médio quadrado que a gente comentou antes, né? Ou seja, usa esses θ0 e θ1 para calcular a nota predita para cada um dos N alunos, comparar com a nota correta, fazer essa diferença ao quadrado, somar para todos os alunos e dividir por N. E a última coisa que a gente precisa, então isso aqui vai ser essa função J aqui no meu Python. Ó. E depois a última coisa que a gente precisa fazer é implementar realmente a regra de atualização que pega o θ0 atual, calcula essa quantidade, que é a derivada em relação a θ0, para obter o novo valor de θ0, e a mesma coisa para θ1, tá? São as regras de atualização de cada um dos dois pesos. Deixa eu só mostrar antes como que funciona esse meu programa. Vamos dizer que assim que a nota predita para aqui eu estou recebendo o θ0 e o θ1 que eu estou usando na minha predição e o índice do aluno que eu estou calculando, tá? Vamos dizer que ele sempre faça a predição que a nota da pessoa é sempre 60, sei lá, estou inventando, numa escala de 0 a 100, né? O meu J, que calcula a função de erro, vou dizer que por enquanto aqui é um número randômico. E a minha função de update θ, que tu calcula o novo θ0 e θ1, ela vai retornar o mesmo θ0 e o mesmo θ1, não atualiza nada. Só para mostrar para vocês o que a visualização faz, tá, desse meu programinha. Esse meu programa, ele vai mostrar três gráficos. Aqui ele mostra qual é a predição feita para cada aluno, e está sempre 60, ó, porque, claro, eu botei lá opa, não dá para mostrar, mas para qualquer aluno que for passado, a predição sempre retorna a nota 60, então ela é uma constante para todos os alunos. A minha performance dos pesos eu estou dizendo para retornar um número randômico, por isso que está essa coisa louca aqui. E aqui eu estou mostrando os valores atuais de θ0 e de θ1. Os dois começam inicializados com 0, então os dois estão fixos em 0 porque eu não estou atualizando eles, né? Se vocês lembrarem aqui no código, eu não estou atualizando eles aqui no update θ, eu estou retornando os próprios pesos. Vamos começar a implementar isso aqui, então. Como é que a gente implementa a função f? Bom, é bem fácil. Ó. Aqui olhando essa fórmula aqui na direita. É o θ0 mais o θ1 vezes o LSD do aluno i. Tá? Então, as entradas estão no meu vetor x, e eu quero pegar o elemento i desse meu vetor de dados. Esse aqui é o LSD que eu dei para o aluno i. Tá? Então, é isso aqui, implementei, beleza. Tem que implementar minha função J. Bom, tem um somatório aqui, o somatório vai ser um for, né? Eu estou fazendo um for nos meus alunos. Então, vamos fazer o seguinte, o que eu estou fazendo aqui é somar esses erros dos alunos aqui ao quadrado, né? Então, vamos criar uma função, uma variável aqui que é soma erros é igual a 0, e aí eu vou fazer um for nos meus alunos, que aqui a M aqui no meu código é o número de alunos ao invés de N, tá? O nome da variável está diferente, beleza. O que eu faço por aluno I, que eu estou calculando aqui? Vamos botar assim, nota predita desse aluno I, vai ser o quê? Eu vou pegar e vou chamar minha função de predição, que é aquela que eu escrevi ali em cima, passando I. Ok, então eu tenho a nota predita, que é esse F aqui, né? Agora, o que eu tenho que fazer nessa formulazinha? Eu tenho que pegar a nota predita e subtrair da nota correta da pessoa e elevar ao quadrado. Então, vamos botar assim, erro é igual a nota predita menos a nota correta do aluno I é YI, tá? E eu quero fazer esse erro aqui ser ao quadrado. Então, eu faço isso aqui, erro ao quadrado. Erro quadrado. Beleza. E agora eu preciso somar isso aqui na minha variável de soma de erros. Soma de erros é igual a soma erros mais o erro ao quadrado desse aluno que eu acabei de calcular. Que mais? Tá, e aí, beleza. Esse fora aqui calculou aquele somatório. E agora eu preciso pegar esse somatório e dividir por 1 sobre 2n. Então, eu vou fazer assim, soma de erros é igual a soma de erros vezes 1, aliás, dividido por 2.0 vezes m. E agora tem isso aqui, né? 1 sobre 2 número de alunos. E aí eu vou retornar esse aqui é o erro médio quadrado, na verdade. Erro médio quadrado.
erro médio quadrado. Beleza, implementei meu J. Agora eu preciso implementar a atualização do θ0 e do θ1. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui então. Vamos pegar e começar fazendo a atualização do peso θ0. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro vamos calcular essa quantidade da direita aqui dessa equação, que é o gradiente, certo? O gradiente em relação a θ0. Então eu vou dizer assim, gradiente do θ0 começa com 0. Aí eu vou ter um for, ó, eu tenho um for no número de alunos. Então for i para cada um dos alunos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a nota, a nota predita do aluno menos a nota correta. Então é a mesma coisa que eu tinha antes aqui. Nota predita menos a nota correta. Nota predita menos a nota correta. Vezes 1. Eu não precisaria botar o vezes 1, né? Tem um vezes 1 ali, mas vamos botar só para ficar igualzinho. Vezes 1. Tá. Aí eu faço isso para todos. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e dividir por n. Então, vamos botar agora aqui. Aqui não é erro ao quadrado mais, né? Agora é, sei lá, erro. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse erro aqui e dividir por n. Então, vamos pegar e dizer assim, erro é igual a erro dividido meu Deus, não consigo escrever. Vezes 1 dividido por n. Beleza. Vou botar ao contrário só para ficar bonitinho. Tá, eu acho que é isso aqui. E agora, como que eu calculo o novo θ0? New θ0 é o θ0 atual menos o alfa, ó, alfa, vezes... Opa, aqui tem algo errado, calma. Calculei a nota predita, calculei o erro, tá? Agora eu tenho que somar esses negócios tudo aqui, né? Eu tenho que somar tudo aqui nesse gradiente 0. Gradiente 0 é igual a gradiente 0 mais aquele erro ali. Tá, agora sim. Gradiente 0, gradiente 0. Agora está certo, ó. Então, gradiente 0 é o acumulador que eu vou usar nesse somatório. Aí o somatório é um for, onde eu calculo a nota predita, menos a nota correta vezes 1, que é esse termo aqui. E aí eu somo isso no meu acumulador que está implementando esse somatório. Então, gradiente 0 mais aquele erro ali. Depois que eu somar tudo, sai do for, divide por n, que é o dividido por n aqui. E agora eu faço a atualização do θ0. Qual que é o novo θ0? É o θ0 antigo menos alfa vezes aquele termo todo da direita ali, que é o gradiente de 0. Então, isso aqui é a atualização do gradiente de θ0. Vamos fazer a atualização do θ1. Vai ser basicamente a mesma coisa. Ó. O que muda de uma forma para outra é só que quando eu calculo esse erro aqui, a nota predita menos a nota correta, ao invés de eu multiplicar por 1, eu vou multiplicar pelo xi, que é o LSD do aluno i que eu estou processando naquela iteração do for. Então, aqui é gradiente 1, calculo a nota predita do aluno i, aí o erro aqui vai ser a nota predita menos o y, aqui vai ser o x do i, ó, é o LSD do aluno i. E aqui o resto é igual, gradiente 1 é gradiente 1 mais o erro, gradiente 1 divide por m, e aí o new θ1 é o θ1 menos alfa vezes o gradiente 1. Ó, o novo θ1 é o θ1 menos alfa vezes aquele trambolho lá que é o gradiente em relação a θ1. E agora eu dou um return, eu retorno esses novos θ0s, que é o novo θ0 e o novo θ1. Acho que eu implementei tudo certo. Vamos rodar para ver o que acontece. Espero que não exploda tudo. Gradiente 0 not defined. Faltou um sublinhado em algum lugar. Aqui. Faltou um sublinhado. Sempre tem esse gradiente 1 not defined, mesmo erro. Gradiente 1. Esse é o risco de fazer as coisas ao vivo. Vamos ver se agora roda. Algo acontecendo. Beleza. Ó, percebam que como a reta está se ajustando aqui, ó, conforme os θ0 e θ1 estão sendo ajustados, eles estão tendendo cada vez a reta mais que melhor se ajusta as notas, que mais corretamente prevê as notas corretas. Percebam aqui no meio qual é o valor de J do θ atual. O J inicialmente começou super alto e foi baixando, porque o erro de predição dos novos θs foi diminuindo. E vamos ver o que acontece com os valores de J, os valores de θ0 e valores de θ1. Ambos começaram com 0.
Aí o θ zero foi aumentando, sendo ajustado, né, para aumentar, até convergir para 83, e o θ1 começou com 0, aí subiu um pouco e depois diminuiu e foi até menos 7. Então, funcionou a minha regressão linear. Vocês podem ver ali, foi quantas linhas de código que eu tive que implementar? Foi isso aqui, ó, um pouquinho mais que uma tela de código. Uma tela, aliás. Então, tem bem o comportamento que eu queria. A função de erro, ao longo das iterações, foi diminuindo, conforme eu fui ajustando os valores de θ0 e θ1. E conforme os valores de θ0 e θ1 foram ajustados, a reta correspondente foi sendo cada vez mais precisa, no sentido de cada vez melhor modelar as notas, ou seja, cada vez melhor ela conseguia fazer as predições de notas que batiam com as notas reais que aqueles 7 alunos tiraram. Tá? Então, isso aqui é uma implementação do gradiente descendente. Deixa eu mostrar só uma coisa que eu tinha argumentado aqui sobre a taxa de atualização, né? Aqui nesse meu código, esse código vocês podem ignorar tudo, mas a taxa de atualização que eu estava usando aqui é alfa 0.01. O que acontece se eu usar um alfa maior, tipo alfa 0.1? Será que ele é grande demais? E se ele for grande demais, o que vocês acham que vai acontecer? Então, o que eu mostrei antes é que se o alfa é muito grande, o meu θ0, por exemplo, talvez tenha que ser aumentado, mas se o alfa é grande demais, o θ0 pode ser aumentado demais. E aí ele passa do ponto de mínimo que eu queria achar, e aí da próxima vez ele vai tentar diminuir, vai diminuir demais, e aí o θ0 fica aumentando, diminuindo, fica oscilando um monte, e o θ1 também fica oscilando um monte. Então, percebam aqui agora, ao invés de rodar com 0,01, que funcionou, eu vou multiplicar por 10 vezes maior o meu alfa. Vamos ver o que acontece com o algoritmo, se o alfa é grande demais desse jeito. Ó, a minha reta começou aqui. Ó, o que está acontecendo com os tetas. Os tetas estão oscilando para cima e para baixo violentamente. Na verdade, aqui já está um número gigantesco, vai dar overflow daqui a pouco. É 1 elevado na 110. Os alfas estão se divergindo aqui, explodiu agora os alfas. E o meu erro está começando a aumentar cada vez mais também. Ó. Chegou no infinito o erro. Aconteceu exatamente aquele problema. O θ0 começou, digamos, com 0, aí foi para mais 1, aí foi para menos 2, foi para mais 4, menos 8, mais 15, menos 100, e ficou indo cada vez mais negativo, cada vez mais positivo, oscilando entre números gigantescos aqui, até que ele não converge, tá? Porque o alfa está grande demais. E por isso que assim, a importância de setar o alfa não pode ser nem muito pequeno nem muito grande. Se a gente botasse ao invés de 0,01, 0,05, será que funcionaria? Aí vocês podem testar. Ó, 0,05 funciona. Ele está convergindo, está diminuindo o erro. E ele convergiu mais rápido, inclusive, que na outra iteração. Eu não tô... Aqui foi 500 iterações, ó. 500 atualizações para ele convergir para essa solução aqui. Tá? Lembra desse número, 500. E se eu ponho 001, vamos ver se ele vai convergir também, mas eu acho que ele vai demorar mais para convergir. Ó, já 600 iterações, 800, 1000, 1200, 1500. Ó, ele está fazendo ajustes bem menores, de pouquinho em pouquinho. Demorou tipo 1700 iterações para ele convergir. Então, notem de novo, se o alfa é muito grande, o algoritmo diverge. Os valores de θ e θ0 e θ1 nunca estabilizam, ficam mudando loucamente. E ele não converge para a solução ótima. Se o θ é bem pequeno, tipo 0.01, ele converge, mas ele demorou quase 2.000 passos. Se eu faço um θ um pouquinho maior, tipo ao invés de 0.001, 0.05, ele ainda converge, mas ele converge em 1/3 do tempo. Então, ajustar o valor de alfa é importante. Como que vocês fazem na prática isso? O que eu faço normalmente é começar com um θ grande, porque eu quero que idealmente ele convirja rápido, e aí eu testo tipo alfa 0.5. Se os meus valores de θ ficam oscilando e nunca estabilizam, esse alfa está muito grande, tem que diminuir. Aí eu testo a metade, 0.25. Se os θs continuam oscilando loucamente, ou se a minha função de custo não está diminuindo, idealmente ela deve diminuir bem consistentemente. Assim, aqui ela diminui mais devagar, né? Mas ela está sempre diminuindo, pouquinho em pouquinho. Se o 0.25 ainda faz com que os θs oscilem muito, ou faz com que a minha função de custo comece a aumentar, ao invés de diminuir, diminuo mais. Ao invés de ser 0.25, 0.12. Aí, se continua muito grande, divido. Ao invés de ser 0.12, 0.06. E aí eu vou diminuindo sempre pela metade até chegar no θ, no alfa, digamos, que é o maior possível, mas que não é grande demais. Vocês poderiam fazer o contrário também. Começar com alfa super pequeno,
e tentar aumentar ele, mas qual que é o problema de fazer isso? Se vocês testam o alfa 0.00001, ele vai convergir, mas vai demorar 1 hora para rodar esse experimento de vocês, para vocês verem que poderia ser maior. Então, eu normalmente começo ao contrário. Eu começo com um valor super otimista, que quase com certeza vai dar problema, e vou diminuindo até ele ser pequeno o suficiente. Tá? Então, essa aqui é uma implementação da regressão linear, que a gente implementou tudo aqui, né? Implementou a nossa hipótese, que é o cálculo da predição, implementou a função de custo, que quantifica o quão bons os parâmetros são, e implementou as correções nos parâmetros θ0 e θ1 para conseguir melhorar o nosso modelo até que ele convirja.